Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje trouxemos da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. E nos diz assim esse trecho: cada um contribua segundo propôs no seu coração. E nós vamos falar um tema hoje, ser útil. E é um tema de fácil entendimento, mas ainda de muita dificuldade de se pôr na prática diária, não é? E é necessário sermos úteis em tudo. Por quê? Porque nós próprios sentimos essa necessidade dentro de nós. Quem de nós não se sente feliz em ser útil a alguém ou a alguma coisa, não é? Todos nós, todos nós. E pegamos um trecho do livro O Roteiro, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, na lição 32, onde ele nos diz sobre colaboração. E ele nos diz assim: a natureza é pródiga e sábia, mostrando ao homem o princípio da cooperação em todos os seus planos. A natureza, embora seja uma excelente professora, e só aprende aqueles que já sabem observá-la, porque sem a observação da natureza, não conseguimos tirar daí proveitosas lições, e a natureza tem excelentes lições para nos passar. E Emmanuel nos diz, olha só, vemos o verme enriquecendo a terra e a terra sustentando o verme, as fontes auxiliando as árvores, e as árvores conservando as fontes. Observamos o solo amparando a semente e a semente valorizando o solo. Assim vemos as águas formando as nuvens e as nuvens alimentando as águas. A abelha auxiliando na fecundação das flores e as flores contribuindo no fabrico do mel. São diversos ensinamentos simples e básicos ao alcance de qualquer inteligência. Não exige nenhum raciocínio, mas requer muita sensibilidade e observação, porque tudo na natureza ensina o homem a lei da cooperação. É só parar para observar, não é? Porque vemos, quando temos uma pequena nascente, o que nós fazemos? Nós colocamos árvores ali, arbustos ao redor daquela nascente, para quê? Para que ela seja alimentada, para que ela sempre dê a sua água, não é? Ela favoreça a todos nós ali, não é? E imagine nós, então, não é? Como podemos ser úteis uns aos outros. Se a natureza é útil, imagine nós, não é? Necessitamos auxiliar mutuamente cada dia, além da nossa própria tarefa. E junto à nossa família, onde que nós vamos auxiliar e ser úteis, não é? Na nossa própria família, no nosso trabalho remunerado ou voluntário, ao nosso próximo, à sociedade, enfim, né? A todos os nossos irmãos em humanidade. E somos avaliados pela justiça divina, pelo que fazemos de bom e construtivo. Muito natural, não é? E para fazermos, porque afinal de contas, o que vamos levar? As nossas boas obras, não é? São elas que nós vamos levar. E para fazermos um pouco mais, nós não precisamos de recurso financeiro, não, nem de cargos governamentais, nem de conhecimento cultural ou religioso. Não precisamos nada disso. Para Deus, nosso Pai, basta a nossa boa vontade, a dedicação nas pequeninas coisas do dia a dia, mantendo boa relação com todos. É fundamental, não é? Cumprindo os nossos deveres com dignidade, fraternidade e respeito. Respeito é fundamental em tudo, não é? Não precisamos possuir nada além da solidariedade
no contato com os nossos irmãos de jornada, dentro ou fora do nosso lar. Jesus nada tinha de seu além do grande amor a seus irmãos menores, a todos nós, não é? E serviu a todos até o fim dos seus dias. Não precisamos ir muito longe para sentir a carência alheia. É só sairmos na rua ou mesmo dentro de casa, hoje nas redes sociais, não é? Aonde formos, temos aí um irmão em Deus, não é? Necessitado do nosso apoio moral, de uma palavra de conforto, não é? De um sorriso de consolo, de um estímulo, de uma amizade, enfim, não é? Aquilo que ele esteja necessitando no momento. E isso muitas vezes nós encontramos pessoas com essa carência no nosso próprio lar. No nosso próprio lar, justamente ali. Local de maior aprendizado, nós faltamos com a devida compreensão, com a tolerância, muitas vezes, com o perdão, em ouvir, em saber ouvir com paciência, em esclarecer com bondade e a falar com brandura. Muitas vezes nós pecamos aí, nesses itens, não é? E com a nossa própria família. Então, o auxílio mútuo, o serviço prestado, ele necessita começar aonde? Dentro da nossa própria casa, para que haja um bom convívio familiar, tendo mais afeto, respeito e maior consideração com os que Deus colocou junto a nós. Que juntos aprendemos a nos reconciliar e juntos aprendemos a evoluir. Né? Veja que não estamos na família por acaso. Ninguém está junto conosco por acaso. Não é? A nossa evolução espiritual só se fará de par em par, não é? Com o nosso próximo. E se não soubermos fazer com o próximo mais próximo, como ser bom com o alheio distante? Não tem como, né? Não conseguimos isso. Então, necessário começarmos no nosso lar. Procuremos não deixar as pequenas oportunidades que nos surgem e auxiliemos a quem quer que seja dentro das nossas possibilidades. Não ser útil é ser indiferente à necessidade alheia, e a indiferença é falta de caridade muito grande, né? Vamos nos pôr no lugar do outro e pensar, e se fôssemos nós o necessitado? Certamente gostaríamos de encontrar o quê? Um ombro amigo, compreensivo, e gostaríamos de ser amparados, não é? E assim, usando dessa empatia, desintegramos a barreira da má vontade e nos fazemos mais solidários, mais fraternos, mais úteis, não é? Muitos de nós já podem sentir a agradável sensação de bem-estar, de leveza, de contentamento interior, por ter podido ajudar, por ter sido útil de alguma forma. E isso não tem preço que pague, né? O auxílio, a solidariedade, mesmo que seja por uma simples gentileza, uma gentileza social, nos faz muito bem. E ser solidário é uma forma de amar ao próximo, de sermos úteis. Os mensageiros de Jesus, através da psicografia, eles dizem que quanto mais for evoluído o espírito, mais ele se faz útil aos seus semelhantes. Jesus é o nosso modelo maior. Então, que se possamos seguir a Jesus, não é? Não ignoremos o trabalho feito por ele, junto aos homens que conviveram com ele na época, e ele viveu e morreu servindo. Aquele que está sempre pronto a auxiliar, se disciplina no bem-fazer, não encontrando tempo de registrar tristeza, nem solidão, mesmo morando sozinho.
mesmo sem ter um familiar de sangue, porque vê nos seus semelhantes a sua família em Deus, não é? Porque muitas vezes a pessoa está só fisicamente, a maioria das vezes, né? Estamos só fisicamente, mas sempre temos os nossos protetores, anjos da guarda, os mentores espirituais, nos auxiliando sempre. E quem assim se sente, já possui luz interior para si e para os outros, vibra de alegria, porque se sente pleno, se sente total, se sente muito útil, não é? E consegue fazer amigos sinceros aqui na Terra e no plano espiritual também, né? Porque há uma frase que diz: seja solidário para não ser solitário. O solidário está sempre pronto a servir. E muitas são as formas de sermos úteis. Não julgar mal, não é? Não desrespeitar o próximo nos seus direitos, compreendendo seus limites, desculpando sem humilhar, servindo sem exigir, nada de exigir nada, falar no momento certo, calar no momento devido, procurando manter sempre a harmonia, não é? É o que Deus espera de nós, que auxiliemos uns aos outros no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Nascemos para viver em sociedade e nenhum de nós deve viver para si somente, mas repartir tudo aquilo que tem dentro de si com o seu próximo, não é? Que essa citação de Paulo aos Coríntios que trouxemos contribua de forma ímpar para a nossa reflexão. Que, como ele diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Necessário nossa conscientização de que cada criatura é peça importante na engrenagem do progresso do mundo. Cada um de nós é super importante. Tem um livro, Jesus no Lar, que Jesus conta uma história bem interessante. Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio, na lição 16, cujo título é Auxílio Mútuo. Então, Jesus conta-nos que, querendo ensinar a lei de solidariedade aos seus discípulos, que comentavam sobre as dificuldades de atender às próprias necessidades enquanto se ocupavam ao socorro dos outros, não é? Jesus ouviu os seus apóstolos em silêncio. E quando a conversação enfraqueceu, ele tomou a palavra e contou essa história. Em zona montanhosa e deserta, caminhavam dois velhos, amigos, ambos enfermos, e procuravam defender-se o quanto possível do frio, não é? Estava muito frio, aquele ar gelado, e surpresos ainda encontraram uma criança pedindo ajuda. E um deles olhou irritado para aquela criança e falou: não percamos tempo, sigamos adiante, não é? Vamos em frente. E o outro, mais piedoso, considera: amigo, salvemos o pequenino, é nosso irmão em humanidade, não é? E respondeu o outro. E aí ele disse: não posso, sinto-me cansado e doente, é muito peso, temos tempestade, temos muito frio e precisamos alcançar a aldeia. Então, sem perda de tempo, o outro foi embora, enquanto o outro apiedou-se e inclinou-se para, com certa dificuldade ainda, e ele acomodou a criança paternalmente sobre o próprio peito, não é? E aconchegando assim a criança, caminhou com dificuldade, menos rápido, não é? E foi naquela chuva gelada que caía noite adentro. E abraçada a criança com muito carinho, protegendo-a do frio, alcançou o povoado. E se surpreendeu porque não encontrou o outro amigo, não é? E ele não teve condições de procurar o amigo naquelas condições e ainda na escuridão. Então, somente no dia seguinte é que descobriram que
o amigo foi encontrado sem vida na estrada que estava ainda toda alagada, não é? E Jesus explica, segundo a pressa e a sós com a ideia egoísta de preservar-se, não resistiu à onda de frio e sucumbiu encharcado ao congelamento. Enquanto que o companheiro, recebendo em troca suave o calor da criança que sustentava junto ao coração, superou os obstáculos da noite fria. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo, ajudando o menino a ajudar a si mesmo, porque o calor manteve ambos vivos, não é? Avançando com sacrifício para ser útil a outrem, conseguira triunfar, alcançando a bênção da salvação recíproca. E essa história singela deixou os discípulos muito sensibilizados. Foi então que Jesus, depois de curto tempo, concluiu: o mais eloquente testemunho de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. O coração que socorre converter-se-á, agora ou mais tarde, em recurso a seu favor. Ninguém duvide disso, disse Jesus, não é? Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão, mas aquele que coopera a favor do outro é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Essa é a lei divina de Deus, disse Jesus. Então, peçamos a Deus em nossas preces que não nos tire as dificuldades do aprendizado, mas que nos cubra de coragem e bênçãos para prosseguirmos caminhando para frente no entendimento das suas leis. Que Jesus abençoe a todos nós e a nossa família. Muita paz.